Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto um pouquinho diferente. Geralmente a gente fala bastante sobre a Ucrânia e a guerra contra a Rússia, mas hoje vamos mudar um pouco o foco. Também é geopolítica, mas a gente vai trazer o assunto um pouco mais para perto de nós, que seria a questão do Nicolás Maduro, o narco-ditador da Venezuela, e a situação dele frente ao país dele e frente aos Estados Unidos. Será que ele vai? Será que ele fica no governo? Será que os Estados Unidos vão mesmo atacar? Ou será que os Estados Unidos estão apenas blefando? Vamos falar sobre isso e ver se a gente chega a alguma questão mais sólida sobre a situação, certo? Obrigado por assistir o vídeo, deixe suas opiniões, suas dúvidas nos comentários, curta o vídeo, compartilhem e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Bom, eu acho que todo mundo está par do que está acontecendo no Mar do Caribe nos últimos meses. A gente tem do lado dos Estados Unidos ameaçando Maduro e exigindo sua retirada do governo, e a gente tem do outro lado o narco-ditador dizendo que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e eu vou ficar aqui, porque aqui que é o meu lugar. Bom, além das palavras, a gente tem também as ações. Do lado a gente tem os Estados Unidos, que estão concentrando sua força naval desde agosto ali no Mar do Caribe, estão trazendo destroyers, submarinos. Na verdade, um detalhe aqui, né? Oficialmente é apenas um submarino, certo? Ali que a gente for olhar aqui nos mapas, assim, consta um submarino dentro da frota. E o submarino pode ficar submerso, né? Então eles podem perfeitamente botar ali 3, 4, 5 e dizer nada, ficar por isso mesmo. Então lembre-se, oficialmente é um submarino, mas é provável que hajam outros. E culminou agora que está chegando simplesmente o mais avançado e maior porta-aviões do mundo, que é o Gerald Ford. Do outro lado, o que a gente tem? A gente tem o Maduro dando um discurso esquisito, mostrando as supostas milícias populares ali que estariam supostamente prontos para defender o país, e aí a gente vê aquele festival de horror, né? Que é gente obesa, gente idosa, pessoas assim que mal conseguem correr, dá até dó na verdade, né? São os coitados, são pessoas que mal conseguem correr e ficar de prontidão, que dirá vão conseguir usar uma arma contra um exército profissional, e essas pessoas estão ali fazendo um show de horrores, um teatro pro Maduro. E para coroar tudo isso, a gente tem até mesmo reunião em bunker, né? Que parece mais cenário de sala de guerra do Chapolin Colorado. Tudo isso leva a gente a ver que, na verdade, há muita desproporcionalidade entre a capacidade militar de um lado e de outro. E deve ser por isso que a gente foi presenteado, por exemplo, com esse discurso aqui do Maduro, feito há alguns dias. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. Bom, mais do que engraçado, e de fato é sempre bom a gente ver gente ruim se desesperando. O que a gente tem ali é a imagem da agonia, a imagem de alguém que não tem mais o que fazer além de berrar e fingir que tá tudo bem, quando na verdade essa pessoa, esse narco-ditador, sabe que ele foi pego de calças curtas. Ele e a cúpula militar dele que gosta muito de proteger narcotraficante. O Maduro hoje parece que dá cada vez mais sinais de desespero, percebendo que a situação está ficando cada vez mais difícil para ele, mas aparentemente, de início, ele parecia não levar a situação tão a sério. E por que isso? Bom, talvez porque... talvez isso tenha ocorrido porque, apesar de a gente estar falando desde agosto da presença militar norte-americana no Mar do Caribe, o fato é que ali sempre teve uma presença militar considerável. E a questão é que essa força militar, apesar de considerável, até então nunca tinha sido usado contra o governo do Maduro. Então, se a gente for olhar esse gráfico aqui, a gente vai ver assim que no decorrer desse ano, por exemplo aqui em fevereiro, havia ali, fevereiro, março, abril, havia ali sempre cerca de 4 a 5 navios a cada mês. Esses navios sempre vão trocando um pouquinho, né? E apesar de pequeno, tá? Essa força aí, ela não é desprezível. Esses navios ali presentes, eles são navios poderosos, tá? São destroyers, que seria o equivalente a um tanque de guerra, se formos comparar assim, né, entre exército e marinha. Um tanque de guerra é o equivalente a um destroyer, né? E esses navios são capazes, por exemplo, de atingir até mesmo em solo, né, forças militares em solo. E toda essa força, apesar de bem poderosa, lembrando que havia pelo menos 3 desses tipos de navios ali, essa força jamais foi ativada contra o governo do Maduro. Então a impressão que eu tenho quando eu olho essa situação é que o Maduro, ele simplesmente se habituou a essa presença militar, que apesar de poderosa, como eu disse antes, nunca foi utilizado contra ele. Então, da mesma maneira que o governo do Maduro se habituou com essa força militar norte-americana, é como a gente se habitua, por exemplo, quando a gente anda em áreas perigosas, nunca acontece nada, e a gente acaba subestimando os riscos envolvidos com essa presença ali. Então, a gente pode eventualmente ser assaltado, e o Maduro poderia eventualmente sofrer uma ação militar norte-americana, que é que agora está acontecendo.
Porém, ele não percebeu sozinho essa mudança militar, né? Por ele, a situação continua sempre igual. Entretanto, o que aconteceu foi que ali por agosto, tudo começou a se alterar. Para começar, né, os Estados Unidos eles aumentaram a recompensa pela cabeça do Maduro. Havia já uma recompensa desde pelo menos 2020, que era de 25 milhões, mas os Estados Unidos aumentou para 50 milhões. É bastante dinheiro. Logo em seguida, o que aconteceu? Chegou ali no Mar do Caribe um submarino nuclear acompanhado por um grupo anfíbio. Esse grupo anfíbio é o Grupo Iwo Jima, é o Grupo Anfíbio de Resposta Rápida, que é basicamente uma pequena frota composta por 3 navios, e essa frota transporta tropas de desembarque. Ali já estava se dizendo um quadro diferente, porque até então tinha-se navios capazes de abater alvos em terra e solo venezuelano. Agora a gente está falando o quê? Estamos falando de tropas. Mariners, pessoas que podem desembarcar e tomar uma área do território venezuelano. A situação começou a mudar bastante. Então, foi nessa época então, que o ditador, talvez, enfim, ele tenha percebido que a situação é diferente de todas as vezes anteriores, então, que talvez fosse, então, finalmente, né, ele começar finalmente a se preparar para os eventos futuros. E esses eventos, aliás, que poderiam não ser muito favoráveis, né, ao regime dele. E foi também nessa época, então, que a gente começou a ver toda aquela palhaçada do Maduro, que a gente falou no início, aquele monte de discurso patriótico, cheio de clichê contra o imperialismo, toda aquela palhaçada de defesa da pátria, né? Todo tipo de bobagem, todo aquele comportamento que a gente acabou vendo que era involuntariamente hilário e provocava mais risada do que medo, né? Porém, no meio de tudo isso, os Estados Unidos não estavam brincando, eles deviam rir com certeza, mas para provar que eles estavam falando sério e que dessa vez não era brincadeira, eles decidiram mostrar para todo mundo, para o Maduro e para todo mundo ocidental ver o que de fato ia acontecer. Eles começaram a fazer o que então? A explodir barquinho de narcotraficante. Bom, então ali em agosto, os Estados Unidos anunciaram o aumento da recompensa pela cabeça do Maduro, foi para 50 milhões de dólares, trouxeram o submarino e também uma frotinha com capacidade de desembarque de tropas, capacidade de invasão de território, e até aí nada muito de diferente, nada daquilo que fosse muito especial e que o Maduro já não estivesse acostumado a lidar durante muito tempo. Porém, no dia 2 de setembro aconteceu algo totalmente novo, em termos geopolíticos ali para o Mar do Caribe. Os Estados Unidos explodiram o primeiro barco de narcotraficantes. Ali, quando eles fizeram isso, eles deixaram claro e estabeleceram um patamar de até onde eles estão dispostos a ir para tratar dessa situação do Maduro. Ali, pessoal, é importante deixar claro que o objetivo ali não foi apenas combater o tráfico, certo? Pode ser até interessante eles abater aqueles barcos que transportam milhões em cocaína e outras coisas, com um míssil muitas vezes que custa apenas 150 mil dólares. É um negócio viável, mas ali o objetivo não é esse. O objetivo foi realmente dar um aviso em alto bem claro. O aviso é o seguinte: estamos dispostos a explodir não apenas coisas, mas também pessoas para atingir nossos objetivos, sejam elas quem forem. Foi muito comentado na época, né? Surgiu logo em seguida muita declaração de tudo quanto é lado. Teve o próprio governo dizendo que não eram traficantes, eram pescadores. Teve parentes, claro, sempre aparece parentes, né, lamentando a morte, dizendo que eram inocentes. Sempre, mas isso é tranquilo, né? Porque todo traficante tem pai, tem irmã, tem mãe para defender ele. Então teve muita notícia, muita análise de imagem. Teve até mesmo, por exemplo, um tal de Fred Nanhas, era o ministro de Comunicações e Informação lá do Venezuela, e disse que não. Aquilo ali foi criado por inteligência artificial e que os militares norte-americanos estavam enganando o presidente dos Estados Unidos quando divulgaram aquelas imagens, que na verdade nada tinha acontecido. Por que eles fizeram isso, na verdade? Eles fizeram isso porque eles não estavam acreditando que aquilo estava acontecendo. Eles talvez assim, achassem que de repente, se negassem a realidade, os Estados Unidos não iriam ter coragem de repetir. Porque realmente na época teve muito debate. O pessoal chegou, mas como é que eles fazem isso? Explodindo as pessoas, não teve o devido processo legal. Bom, o que aconteceu? O que os Estados Unidos fizeram em resposta? Não deram a mínima para crítica. Continuaram atacando esses barcos, tem até mesmo submarinos de narcotraficantes, fizeram ataques contra eles também, e o assunto simplesmente deixou de ser novidade. Tanto que até agora, em novembro, aproximadamente já ocorreram 17 ataques confirmados. Isso, ou seja, ataques que a gente sabe que foram registrados, que ninguém nega, mas é totalmente possível que tenha havido outros ataques que a gente nem tenha ficado sabendo. E além de 17 ataques, mais de 70 narcotraficantes, pessoas envolvidas com tráfico ali no transporte, foram eliminadas. E hoje isso já não repercute. Vira a notícia, é divulgado, mas não tem mais debate, não tem mais comoção, porque caiu naquela coisa comum. Os Estados Unidos agora, a coisa comum de agora é os Estados Unidos destruírem barcos de narcotraficantes. E tudo isso com que objetivo? É importante deixar bem claro, essas explosões não foram para combater o tráfico, não foram para fazer um cerco marítimo, combater a entrada de entorpecentes nos Estados Unidos, nem nada. Até porque se eles quisessem, eles poderiam seguir essa rota e fazer abordagem dentro das suas próprias águas territoriais
e desmantelar elas. Mas não é esse o objetivo. O objetivo foi estabelecer um patamar de atuação norte-americano. Em alto e bom som, eles disseram para o governo venezuelano: nós estamos dispostos a tudo para atingir o governo do Maduro e não estamos blefando. A gente tem acompanhado a aproximação do porta-aviões Gerald Ford do Mar do Caribe já há algumas semanas e parece que, enfim, o gigante de metal está chegando. Esse é o maior porta-aviões do mundo, ele é relativamente novo, ele não tem 20 anos. Se bem me lembro, ele foi colocado ao mar, foi comissionado em 2006. E junto com ele, estão vindo também toda aquela frota de apoio que serve para proteger o porta-aviões, porque esses navios nunca navegam sozinhos. Esses dois gráficos aqui mostram a crescente militar ali no Mar do Caribe, né? No início, a gente pode ver que tínhamos ali cerca de 3 a 4, 5 navios, e agora, com a chegada desse porta-aviões, o número já está bem grande, né? Culminando ali em cerca de 15 unidades, segundo o gráfico. Esses números não são exatos, tá? São uma aproximação. E se a gente olhar apenas esse número, vai parecer assim que do início do ano até agora, apenas triplicou a frota presente ali. No início tínhamos 4 ou 5, agora temos cerca de 15. Porém, é preciso deixar bem claro, pessoal, que não é isso que conta. O que conta mesmo ali nesse caso, quando se fala em guerra naval, é o tamanho, é a massa acumulada dessa frota. Quanto maior o tamanho, maior a capacidade de ataque. Quanto maior o tamanho, maior a capacidade de carregar mísseis, de transportar tropas, de desembarque, maior também é a blindagem, a capacidade de resistir a ataque. Ou seja, tamanho é documento. E esse gráfico aqui de baixo mostra exatamente isso. Ali a gente consegue ver que não houve um aumento de apenas 1 ou 2 vezes, mas sim um aumento de cerca de 10 vezes no peso, no tamanho da frota acumulada ali. E para que tudo isso? Para que tanta força militar para enfrentar um país com forças armadas assim mal preparadas? Forças armadas que inclusive estão corrompidas pela associação com o tráfico. Bom, o primeiro motivo de tudo isso é que é a questão da dissuasão. O objetivo é demonstrar uma capacidade militar tão grande, tão além da capacidade de defesa da Venezuela, que faz que a cúpula do Estado venezuelano desista sem dar um único tiro. Esse é o objetivo inicial dos Estados Unidos. O objetivo, então, é deixar claro que os custos que a Venezuela vai ter que pagar se reagir vão superar muito os benefícios dessa reação. O que, no caso de uma reação, seria não haveria nenhum benefício para os venezuelanos da cúpula militar. Esse é a meta. Pessoal, é muito mais barato para os Estados Unidos deixar o Maduro ir embora, deixar ele se refugiar na Colômbia, se refugiar em Cuba, onde ele quiser, e gastar lá, ficar o resto da vida dele gastando os bilhões que ele roubou do povo venezuelano, do que invadir Venezuela. Então, esse acúmulo de forças está tentando fazer exatamente isso. Está tentando convencer o Bigodon a se mandar dali e deixar o lugar vago para o pessoal que foi democraticamente eleito na última eleição. Se isso não der certo, os Estados Unidos pelo menos esperam que isso dê certo com os apoiadores de Maduro. Se não for com a cúpula do exército, né, que está atolada até o pescoço com crimes associados ao tráfico de drogas e todo o resto de tipo de crime que eles cometeram ali, se não der certo com eles, né, pessoal, que seja com os apoiadores de menor calibre do regime, já que à medida que a gente vai descendo na hierarquia, tanto do governo quanto militar, quanto na hierarquia social, as benesses, o produto do roubo, do botim vai ficando escasso. Então vai tendo cada vez menos o que ser compartilhado para ser dividido entre os saqueadores do regime, até que lá embaixo, para o Zé Povinho, para o soldado, para o micro empresário, o vendedor de pipoca, esse pessoal fica sem nada. Então os Estados Unidos esperam que ali, no meio desse grupo, né, exista um grupo intermediário de pessoas, ou uma pessoa apenas, que olhe tudo isso e troque a eliminação quase certa de um enfrentamento com os Estados Unidos por uma recompensa de 50 milhões de dólares. É muito tentador. Bom, o primeiro motivo que eu falei foi esse, de tanta força militar é para esse, é dissuasão. O segundo motivo de toda essa força, aí sim é bem evidente. A ideia é ter uma força mais do que capaz de agir se toda essa estratégia que eu falei até agora der errado. Se isso acontecer, e eu acho que está se encaminhando para isso, porque pelo visto o Bigodon não está dando sinais que vai ser do poder, os Estados Unidos vão ter que agir com tudo que for necessário. E o objetivo central vai ser tentar fazer a decapitação do governo. E para isso, eles vão dar toda a força para garantir que isso aconteça, e para garantir que isso não vira o novo Vietnã. Eu acho, deixando bem claro, que assim que os Estados Unidos agir, vai ser rápido, seletivo e indolor. Talvez a pergunta mais interessante que a gente possa fazer relacionada a essa situação toda é a seguinte: tem alguma chance dos Estados Unidos desistir? Bom, eu acho que não. Não há qualquer possibilidade disso e vou dizer o porquê. Primeiro, porque se eles desistirem, isso seria uma desmoralização tão grande, tão destrutiva para os Estados Unidos, que basicamente todos os adversários geopolíticos dos Estados Unidos seriam encorajados a fazer o que quer que fosse nas suas próprias áreas de atuação.
Então, inimigos geopolíticos que hoje estão contidos ou pensam no que vão fazer com medo de uma eventual reação dos Estados Unidos, seriam encorajados a fazer agora o que bem quisessem. Então, por exemplo, a Rússia seria encorajada a cometer mais crimes contra a guerra na Ucrânia, a China também seria estimulada a atuar de maneira ainda mais agressiva ali no Mar do Sul da China e também atuar de maneira ainda mais agressiva contra Taiwan. E do próprio Oriente Médio, né, que poderíamos ter ali países que são hostis aos Estados Unidos, eles poderiam voltar a hostilizar Israel, poderiam voltar a hostilizar outros países que são aliados hoje dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, e eventualmente no futuro mais ou menos distante, quando o Irã enfim se reconstruísse, esses países hostis poderiam se voltar inclusive contra os próprios países europeus. Então seria realmente um desastre geopolítico. Então eu acho que não, eu acho que os Estados Unidos não vai recuar até remover o Maduro. O segundo motivo que eu acho da não desistência é que eu penso que os Estados Unidos querem mesmo limpar a América Latina, limpar aquela região ali, porque ali é uma região que há décadas sofre forte influência de narcotraficantes e também uma forte influência da China e da Rússia, principalmente da Rússia. Então eu imagino que os Estados Unidos eles estão mesmo querendo limpar, organizar aquilo, limpar esse pátio americano, ou pelo menos reduzir essa influência ali antes de irem lá mexer no pátio da China. Por que eu digo isso? Porque sim, em breve é possível que toda essa força que hoje está aqui, está sobrando e está aqui deslocada aqui no Mar do Caribe, é possível que em breve toda essa força tenha que ser deslocada para ajudar a proteger Taiwan. E seria bem melhor, né, fazer isso com a situação aqui da América Latina mais estabilizada e organizada. Certo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Vou continuar acompanhando essa situação entre os Estados Unidos e o Maduro. E à medida que os acontecimentos forem se desenrolando, a gente vai conversando sobre isso aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo. Deixem joinha, por favor. Não vai cair o dedinho. Se tiverem opiniões ou dúvidas, escrevam nos comentários. Compartilhe o vídeo com os amigos que gostem de geopolítica. E até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?